pode erguer as suas mãos e continuar adorando o Senhor. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus, Tu és tudo que nós precisamos. Nós temos plena consciência disso. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, pela Tua presença aqui neste lugar. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque nós sabemos que esse ambiente é um ambiente da Tua presença, um ambiente onde nós somos curados, onde nós estamos sendo restaurados, renovados, fortalecidos pelo Senhor. Espírito Santo de Deus, obrigado porque está acontecendo aqui neste ambiente de reconciliação. Obrigado a Deus pelos corações que já foram quebrantados aqui nessa noite, para saírem deste lugar e liberarem perdão. Obrigado porque nós estamos num ambiente de reconciliação, de restauração, de novas alianças, Jesus. Pai, nós queremos celebrar, ó Deus, a Tua presença aqui neste lugar. Tu és tudo que nós precisamos, Jesus. 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 Nós não precisamos de mais nada, Deus, nós só precisamos de Ti, Jesus. Nós só precisamos de Ti, Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a termos plena consciência disso, ó Deus, não somente cantarmos, ó Deus, da boca para fora, mas, ó Deus, a trazermos esta realidade para as nossas vidas. Sim, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. Seja exaltado, Jesus. Tu és digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Essas palmas, ó Deus, são para o Senhor, pela Tua presença neste lugar, pelo Teu amor derramado sobre nós, por tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, Jesus. Tu és o único Deus, digno de todo louvor, digno de toda honra, digno de toda adoração, e não existe um outro Deus além de Ti que mereça o nosso louvor, a nossa adoração, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Se você conseguir, você pode se sentar. Obrigado pelos irmãos que lideraram a adoração hoje. Obrigado pela sensibilidade espiritual de cada um de vocês. Obrigado pela preparação com que vocês tiveram para subir aqui e nos liderar nessa noite tão preciosa. Muito obrigado. Eu queria honrar a vida de vocês, porque certamente eu já estou muito ministrado aqui nessa noite. Eu não sei você. Se eu pudesse ir embora para casa, eu já iria. Não ia nem ouvir o pregador da noite. Mas nós cremos que temos muito a receber da palavra de Deus, amém? Eu creio que Deus faz novas todas as coisas. É Fernanda? Ei, Fê, como é que você está? Tudo bem? Fernanda é uma grande amiga nossa, está morando na Austrália e está passando férias aqui, né, Fê? Deus te abençoe, muito bom te ver aqui. Você que está nos acompanhando pela internet, Deus te abençoe, que o mesmo Espírito que está aqui alcance o seu coração, traga cura sobre a sua casa, sobre a sua família, amém? Irmãos, para mim é um privilégio, uma honra estar aqui nessa noite,
Pregar em casa é sempre uma grande responsabilidade, né? Pregar para aqueles que caminham conosco, para aqueles que estão junto com a gente todos os dias. E quando o pastor Eli fez o convite para estar trazendo a palavra nessa noite, Deus já tinha ministrado algo ao meu coração. Na verdade, dentro de um processo, eu creio que tudo aquilo que a gente compartilha tem a ver com um processo, com algo que Deus está fazendo nas nossas vidas. E essa palavra que eu vou compartilhar com vocês hoje é sobre algo que eu tenho vivido, que eu e Lala nós temos vivido ali na nossa casa, e que eu acho muito oportuno trazer para que a gente possa crescer juntos nessa noite, amém? Se você puder abrir sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Coríntios, capítulo 5. Eu vou fazer a leitura e você, se você puder, somente me acompanhar, eu vou ser bem objetivo nessa leitura. Diz assim: de fato, nós sabemos, pedir para a equipe da técnica, se puder acender as luzes do auditório, para que possa facilitar a leitura dos irmãos. De fato, nós sabemos que, quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez, e ela durará para sempre. Por isso gememos enquanto vivemos nesta casa de agora, pois gostaríamos de nos mudarmos já para a nossa casa no céu. Aquela casa será o nosso corpo celestial, e quando nos vestirmos com ele, não ficaremos sem corpo. Gememos aflitos enquanto vivemos nessa barraca que é o nosso corpo. Isso não é porque queiramos ficar livres do nosso corpo terreno. O que desejamos é receber o corpo celestial para que a vida faça com que o que é mortal desapareça. E foi Deus quem nos preparou para essa mudança e nos deu o seu Espírito como garantia de que tudo o que Ele tem para nos dar. Estamos sempre muito animados, pois sabemos que enquanto vivemos neste corpo, estamos longe do lar do Senhor, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Sabemos o que quer dizer temer o Senhor, e por isso procuramos levar as pessoas à verdade. Deus nos conhece completamente, espero que no seu coração vocês me conheçam também. Não estamos querendo nos elogiar a nós mesmos outra vez para vocês, pelo contrário, queremos lhes dar motivos para terem orgulho de nós, a fim de que tenham o que responder aos que se sentem orgulhosos por causa da aparência de uma pessoa e não por causa do que ela é. Pois, se estamos loucos é em favor de Deus, e se temos juízos é em favor de vocês, porque somos dominados pelo amor de Cristo, que Cristo tem por nós, pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos, o que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. Ele morreu por todos, para os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgarmos alguém. E se antes de nos termos tornados cristãos, julgamos Cristo de acordo com regras humanas, agora não fazemos mais isto. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é essa: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos, e por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira com que Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês
que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Amém? Amém. Pode colocar a projeção, por gentileza? Antes de nós passarmos, eu queria, se você tiver liberdade, que você repetisse esta oração comigo, se você puder. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a viva semente da palavra de Deus. Eu desejo ser transformado pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós lemos a palavra de Deus, eu creio que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz para nos transformar. Por isso que eu fiz questão de nós declararmos isso espiritualmente, de que nós estamos recebendo essa palavra de Deus. 2 Coríntios 5:17, que nós acabamos de ler, na versão antiga, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Acho que muitas pessoas já devem ter decorado esse versículo, muitas pessoas já devem ter declarado esse versículo, mas é muito interessante a gente perceber, dentro daquilo que nós vamos compartilhar nessa noite, que existem 3 aspectos desse versículo que nos apontam para algo muito novo, e uma dimensão espiritual que nós precisamos entender, principalmente nesse início de ano. Esse início de ano é um início onde cada um de nós está estabelecendo novas metas, está pensando em mudanças, está em conflito com questões que você viveu e você deseja mudar. E quando nós olhamos nessa perspectiva de que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Quando nós olhamos para essa palavra e nós vemos ali nova criatura, nós entendemos que indica uma nova criação, que nós estamos sendo criados novamente pelo Senhor. Quando nós lemos ali que as coisas velhas já se passaram, esse tempo verbal no grego aí, ele indica uma mudança decisiva a partir da salvação, ou seja, a partir do momento em que você declarou Jesus como seu Senhor e Salvador, existe uma mudança decisiva sobre a sua vida. E o terceiro aspecto diz que, eis que se fizeram novas. E esse tempo verbal também no grego, ele aponta que os resultados permanentes de uma nova vida com Jesus, ou seja, uma nova criatura que foi levada para um novo ambiente e que todas as coisas se fizeram novas. É muito interessante a gente perceber isso, porque tantas vezes quando nós falamos da salvação, nós entramos e começamos a falar da graça de Deus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, para que ninguém faça, eu fui salvo porque eu sou alguém bom, eu sou salvo porque eu vim de uma família importante, eu sou salvo porque eu sou menos pecador do que as outras pessoas. A graça, ela não somente nos justifica, mas ela também nos transforma numa nova criação. Queria que você pensasse sobre isso, numa nova criação, no ano novo, 2020, uma nova criação. E é muito interessante a gente pensar no seguinte aspecto: cada um de nós, desde o seu nascimento, esses dias eu estava pensando e refletindo um pouco, né? Minha mãe está com 73 anos, está muito bem, está muito jovem, quem a conhece, né, pastor? Mas é uma idade em que você já começa a fazer algumas perguntas de histórias que talvez você não lembre, e você fala: mãe, me conta aí, como é que era isso? Deixa eu ter essas memórias que talvez sejam só suas. Eu não tenho meu pai já faleceu, e ela contando coisas, né, situações que foram vividas por nós como família.
Eu estava pensando sobre a herança que eu tinha recebido, a herança genética, a herança social. Cada um de nós veio de um contexto, cada um de nós recebeu uma história. E esse contexto em que nós vivemos, esse contexto, esse ambiente em que cada um de nós viveu, eles vão nos mostrar a visão de mundo, ou seja, como você vai enxergar, você papai, você mamãe, a forma como seu filho vai enxergar o mundo, ela vem a partir de como você está mostrando esse mundo. Na filosofia, esse termo, ele é apontado como cosmovisão, e ele define como sendo um conjunto de crenças, de valores, de sentimentos, de concepções de mundo que cada uma pessoa recebe. É uma cosmovisão, é a sua visão do mundo, como você enxerga toda a realidade, tudo aquilo que acontece. E quando a gente pensa que a gente está iniciando um novo ano, um novo ciclo, certamente a gente tem novas expectativas dentro do nosso coração. Mas a palavra de Deus nos aponta para um direcionamento muito específico. Colossenses 1,13 diz que, e Ele nos libertou do poder da escuridão, e nos trouxe em segurança para o reino do Filho, do seu Filho amado. Na versão anterior de Almeida dizia assim, porque Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O versículo 14 diz, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Mas quando nós entendemos que quando cada um de nós faz uma decisão por Jesus, nós somos convidados por Ele para ir para um novo reino, amém? Nós cantamos aqui agora, sem combinar com a equipe, mas nós cantamos, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade, fidelidade, né? Nós celebramos isso aqui nessa noite, e quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente começa a entender que quando Deus nos convida, Ele está nos convidando para um reino espiritual, amém? É um reino espiritual. Então a gente precisa aprender o que significa esse novo reino espiritual, ou seja, como é a visão de Deus para esse novo reino, como Deus enxerga a minha vida, porque Ele está falando que eu fui feito uma nova criatura, amém? E que Ele está me levando para um novo reino. Então se nós estamos indo para esse novo reino, nós precisamos entender, Deus, então tá, qual é a visão desse reino? Porque até aqui hoje, eu fui introduzido, eu enxerguei o mundo na forma como os meus pais me mostraram, na forma como os meus pais disseram para mim que eu deveria enxergar, se isso era bom, se isso era ruim, por que eu deveria fazer tal coisa, como eu enxergava o relacionamento com as pessoas. Mas a partir do momento em que Deus te convida para esse reino, Ele quer também te dar uma nova visão, amém? Não sei se você está me entendendo. E o que eu quero fazer com você aqui nessa noite é tentar trazer uma nova visão sobre isso. Muitas áreas das nossas vidas, elas continuam estagnadas, pois nós continuamos vivendo um novo reino numa perspectiva antiga. Nós somos convidados por Deus para coisas novas, mas a nossa mentalidade, os nossos hábitos, o nosso estilo de vida, como nós pensamos, continua antigo. Somos salvos por Jesus, convidados para um novo reino espiritual, porém fisicamente nós continuamos aqui. Eu creio que essa noite é uma noite de salvação. Enquanto eu estava orando por essa noite, o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração que pessoas teriam um encontro com Jesus aqui nessa noite, um encontro que transformaria suas vidas. E eu creio que nessa noite, você que vai aceitar Jesus aqui neste lugar, você que vai entender que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, no seu coração, quando você fizer isso no seu coração, sabe o que vai mudar, exteriormente falando? Você vai ficar mais bonito, você vai sair daquela porta ali mais bonito, mas não muda nada. Você vai chegar na sua casa, você vai no teu trabalho amanhã, as pessoas vão te olhar, e a não ser que você fale isso, fale, cara, eu fui numa igreja ontem, e ontem eu tive um encontro real com Jesus. A não ser que você diga isso, as pessoas não vão saber.
Então, quando você faz uma decisão, essa mudança, ela não é exterior imediatamente. É lógico que depois, com o tempo, isso muda, mas naquele momento o que muda é no seu interior. Isso é muito importante a gente entender. Recentemente nós tivemos o Natal aí, não tem? Tivemos o Natal. Certamente foi um momento de muitos encontros. Você encontrou aquele tio que faz todo ano aquela piada do pavê, né, na hora da sobremesa. É pavê ou para comer? Aquela tia que conta as mesmas piadas, mas mesmo assim são momentos muito gostosos de celebração. Aquele parente, aquele tio, aquela tia, o seu pai ou a sua mãe, eles sempre vão ficar te olhando e te falando possivelmente do seu apelido de infância, né? Elizinho, né? Não sei qual era o seu, Rogério, não sei qual era o seu, Mari, mas eles vão, né, Monteiro? Eles vão olhar, não adianta, você pode ser, ô tio, mas agora eu tenho 3 filhos, e eu sou um grande empresário, e agora eu sou pós-doutorado. Não, para ele você continua sendo aquela mesma pessoa, não adianta. São pessoas que conviveram com você, que se relacionaram com você, desde a sua infância, te viram crescer, viram as suas marcas, viram as suas dores, sabem as suas falhas, sabem os seus problemas, sabem as suas dificuldades, sabem as suas limitações. São essas pessoas. Assim, meu irmão, a única forma de nós vivermos o novo de Deus, não é nós exigirmos dos outros que eles nos olhem de uma nova forma. A única forma de nós vivermos o novo de Deus, é nós mudarmos por dentro, encontrarmos em Deus a visão que Ele tem para nós, aqui na terra, e vivermos nessa perspectiva. É isso que eu tenho buscado. É isso que eu tenho. Sabe por quê? Mateus 9, 16, 17, em certo momento, quando Jesus estava ali com seus discípulos, ele foi questionado por um deles, sobre que os discípulos não estavam jejuando. Jesus disse assim: ninguém põe um remendo de pano novo numa veste velha, porque arrancaria uma parte da veste, e o rasgão ficaria. Não se coloca tampouco vinho novo em odres velhos, do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama, e os odres se perdem. Coloca-se, porém, o vinho novo em odres novos, assim tanto um como outros se conservam. Deus tem um novo para você, sobre a sua vida, para este ano de 2020, amém? Deus tem um novo, mas se Deus derramar o novo que Ele tem sobre a sua vida, dentro das estruturas velhas, você não vai ter capacidade de suportar. Escuta isso, o novo de Deus, ele vai vir sobre a minha vida e sobre a sua vida, quando você permitir que as estruturas antigas, as estruturas que precisam ser mudadas, de mente, de comportamentos, de hábitos espirituais, elas sejam transformadas, e muitas dessas estruturas, para serem transformadas, elas primeiro precisam ir ao chão. Essas estruturas, elas, em muitos lugares, elas podem ser chamadas de fortalezas. Temperamento explosivo, dificuldade de perdoar, avareza, orgulho, falta de fé, inveja, medo, murmurações, vícios, comportamentos que limitam o seu crescimento espiritual. Eu queria abrir um parêntese para falar sobre 2020, o ano de Caleb, amém? Palavra poderosa o pastor trouxe para nós na virada de ano. Eu queria trazer um parêntese para você, porque Caleb foi alguém que viveu exatamente isso que nós estamos falando aqui nessa noite. Caleb era filho de Jefoné, da tribo de Judá, e a palavra de Deus, em Gênesis 32, 12, em Números 32, 12 e Gênesis 15, 19, diz que Jefoné, pai de Caleb, aí eu queria te contar uma nova. Você sabia que ele não era israelita? Jefoné, pai de Caleb, ele não era israelita. E existe uma suposição de que Jefoné, ele fazia parte, suposição não, isso é verdade, ele fazia parte do povo quenezeu.
Quando você olha lá em Gênesis e você vê Deus dando os limites da terra prometida, Deus ele aponta alguns povos que fariam divisão ali. E um desses povos é o povo quenezeu. Esse povo quenezeu é um povo nômade. Olha só que mistério, irmão. Era um povo nômade. E um nômade é aquele que não tem uma terra. Ele vive vagando. E olha o que aconteceu. As suposições apontam que possivelmente Jefoné, ele casou com uma mulher judia que também era escrava. Então, assim como o povo de Israel, esse povo quenezeu foi levado cativo para o Egito. Lá Jefoné se casou com uma israelita, e em Gênesis 12, 38, quando diz que uma grande população, além dos israelitas, saíram com o povo no êxodo, possivelmente esse povo saiu e também passou a fazer parte da tribo de Judá. Calebe, meu irmão, mesmo não sendo um israelita, recebeu uma nova visão de vida. Calebe, ele entendeu que o povo de Israel era um povo que adorava um Deus que traria provisão, sustento, terra. Ele poderia continuar vivendo, ele poderia pegar a sua família e falar assim: não, eu faço parte do povo quenezeu, o povo quenezeu não tem terra, o povo quenezeu é um nômade, o povo quenezeu não tem onde dormir, o povo quenezeu, ele poderia, mas ele falou assim: não, agora eu faço parte de uma outra visão. E por ter feito essa decisão, Calebe, ele é celebrado como alguém que inspira a nossa fé. Então eu queria te perguntar, como é que nós podemos então olhar para essa dimensão do novo de Deus, e como nós podemos trazer coisas práticas para a nossa vida? O primeiro aspecto que eu queria trazer para a gente aqui nessa noite, é aqui, uma visão de fé. Romanos 4,17 diz que o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se existissem. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. A primeira coisa que Deus quer fazer com a gente, quando nós estamos falando de viver o novo de Deus, é de que Ele quer fortalecer a nossa fé. Ele quer nos levar a ter uma fé inabalável diante da presença dEle e totalmente dependentes deles. Na galeria de heróis da fé, em Hebreus 11, nós vemos que todos aqueles homens eram homens comuns igual a gente, homens que tinham muitas limitações, limitação física, emocional, até espiritual. Muitas vezes nós somos limitados, pois o nosso coração não está depositado no Senhor. Falamos da boca para fora, mas nós não conseguimos exercitar. E sabe o que é, meu irmão? Sabe o que é essa dificuldade nossa? Porque nós temos muitas limitações, e dentro da nossa visão, tantas vezes, nós temos um medo de frustrarmos o nosso Senhor. Eu não sei você, mas tantas vezes eu falei: Deus, eu não topo isso não, porque e se não der certo? E se eu não conseguir? Tantas vezes eu falei: Deus, e se eu não conseguir? E todas as vezes que eu fui ministrado nessa perspectiva, Deus falou assim comigo: filho, todas as vezes que você acha nessa perspectiva, que se o fato de você errar, eu vou ficar com muita raiva de você, é porque você não me conhece, e é porque a minha visão ainda continua sendo a visão do meu Pai aqui na terra. E aí eu olhava e começava a lembrar lá, aquele menino lá de 12 anos, menos, com 12 anos eu já estava mais ou menos
mas com uns 9 anos, chegando em casa com um boletim, terceiro bimestre era, né, se estava ruim já, chegando em casa com aquele boletim do terceiro bimestre, e com medo de mostrar para o meu pai, com medo, chorando, o caminho de casa que demorava 15 minutos, virava 1h30, que eu dava a volta no bairro todo, até chegar em casa. E sabe, irmãos, o que Deus Ele quer fazer comigo e com você nessa noite, é que nós possamos começar a entrar nessa dimensão do novo de Deus, conhecer quem Deus é, e quando nós entrarmos nessa dimensão, conhecendo quem Deus é, Ele vai dizer quem nós somos. Deus quer te tirar desse lugar. Hebreus 11, todos os heróis da fé, irmãos, que foram mencionados ali, eram homens que caminharam numa dimensão não humana, mas nós lemos que pela fé não desistiu. Olha só, tantas vezes nós pensamos em desistir de coisas na nossa vida, mas nós vemos em Hebreus 11, que aqueles homens pela fé não desistiram, pela fé superou obstáculos que humanamente eram intransponíveis, pela fé evitou o pecado e os prazeres do mundo, pela fé viveu uma vida santa, pela fé não teve medo, pela fé alegrava-se no futuro, pela fé suportou a morte. Eu não sei você, mas quando nós somos transportados para esse novo reino, Jesus Ele está falando bem assim, olha, aqui eu estou te introduzindo num lugar onde a fé é o alimento essencial, onde se você não tiver fé, vai ser impossível você suportar, onde a fé vai ser tudo o que você precisa para viver. Todos os heróis eram homens limitados, muito limitados, mas eram homens que receberam uma nova visão, uma nova visão. Sabe por quê? Porque confiar em Deus é ir além do que a visão humana pode alcançar, é acreditar aquilo que os nossos olhos não enxergam. Confiar em Deus é ir muito além, mas é acreditar naquilo que os seus olhos não estão enxergando. 2 Reis 6 relata um episódio do profeta Eliseu com seu servo Geazi. Muitos de vocês já devem ter lido isso, e ele fala que naquele momento eles estavam encurralados ali pelo rei da Síria, que já havia cercado a cidade de Samaria. E quando Geazi, ele olha e ele vê que todos eles estavam ali cercados, que o exército de Samaria, que o exército da Síria já estava ali em volta deles, ele começa a ficar desesperado, ele fala, Eliseu, o que está acontecendo, Eliseu, a gente vai morrer. Eu imagino o desespero daquele homem. E o que acontece? Quando Geazi, ele vira para Eliseu, ele olha para Eliseu e ele fala bem assim, Deus, abre os olhos desse moço, Geazi não compreendia a calma de Eliseu, mas Eliseu estava calmo porque ele sabia quem era o Deus. Eliseu, vendo a confiança, vendo a aflição daquele moço, clama a Deus. E naquele momento, depois você pode ler lá em 2 Reis capítulo 6, os olhos espirituais de Geazi se abrem, e ele começa a ver. Aí Geazi, agora meu irmão, agora é só a gente, Deus, manda todo mundo, porque os olhos dele começaram a ver quem estava com ele, os cavalos, os cavaleiros, quem estaria guerreando por eles, não eles estariam guerreando, mas ele ampliou a visão espiritual, e ele começou a ver na dimensão do novo de Deus, na dimensão do reino de Deus. E sabe, irmãos, no nosso cotidiano, tantas vezes a gente fica tão cego,
tão cego diante das notícias, tão cego diante das situações que surgem diante de nós, dos problemas que nós temos para resolver. Tantas vezes a gente fica embriagado. Eu não sei quem aqui já ficou embriagado no seu passado, mas a embriaguez, ela tira os sentidos, você começa a fazer coisas que você não faria normalmente. E o que nós estamos aqui é para que nós possamos entender que quando nós caminhamos na dimensão da fé, Deus nos traz uma paz, uma sobriedade, e toda cegueira que nos segue, ela é substituída por uma paz que excede todo entendimento. Nunca se esqueça, irmão, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O próximo, uma vida de oração. A comunicação nesse novo reino é oração. Aqui nesse reino, quando nós conversamos, você fala com outras pessoas por WhatsApp, manda mensagem. Hoje em dia dizem que uma ligação é quase uma declaração de amor, né, Elaine? Se alguém te liga, é porque a situação está muito difícil. Mas a gente precisa compreender que nesse reino que nós somos chamados, a vida de oração. E Oswald Chambers diz o seguinte, que a oração não nos equipa para as obras maiores, ela é a maior obra de todas. A oração, ela não vai te equipar para você fazer grandes coisas, e muitas vezes nós não conseguimos entender a dimensão desse novo reino, desse lugar. Sabe por quê? Porque a oração é a nossa última possibilidade, é a nossa última prioridade, é o nosso último recurso. E sabe o que acontece? Como você vai conhecer sobre algo se você não se comunica sobre isso? Você não fala com Deus, você não busca conhecer a vontade de Deus para a sua vida, para os seus planos, para o seu casamento, para a criação dos teus filhos. Você não busca conhecer a vontade de Deus para que Ele possa te guiar, para que Ele possa te moldar, para que Ele possa destruir aquilo que precisa ser destruído. E Jesus Cristo, lá em Mateus 6,33, Ele diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas nos seriam acrescentadas. E na oração do Pai Nosso, Jesus, Ele nos ensina alguns princípios. Mateus 6, de 9 a 13 diz: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Olha só, Jesus, Ele está trazendo uma realidade espiritual para a terra. E no Pai Nosso nós vemos alguns princípios muito importantes, que eu queria que nós vemos aqui: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, santificado seja o teu nome. O primeiro princípio que ele traz aqui é um princípio da adoração. Seja feita a tua vontade. O segundo é da submissão. Nesse reino em que nós somos convidados, é um reino em que nós estamos indo para sermos adoradores, é um reino que nós estamos indo para sermos submissos, e a submissão tem a ver aqui como nós estarmos debaixo de uma missão. Jesus é o cabeça e nós fazemos parte desse corpo. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, pedido de provisão, perdoa as nossas dívidas, pedido de perdão, assim como os nossos devedores, liberação de perdão, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal,
pedido de proteção. Jesus, na oração do Pai Nosso, Ele completou todos os princípios espirituais desse novo reino: adoração, submissão, provisão, perdão, proteção. Eu não sei o que você precisa da sua vida, mas uma vida onde você tem adoração, onde você entenda que você está debaixo de uma missão do Senhor, onde você sabe que você vai ter a provisão, onde você sabe que você vai ter o perdão, onde você sabe que você vai ter o coração livre para poder perdoar, onde você sabe que você vai ter o coração e a sua casa protegidos. Essa é a oração do Pai Nosso. Mas uma vida de oração é uma vida de relacionamento. Uma vida de oração é uma vida de intimidade. Uma vida de oração é uma vida desenvolvida. Uma vida de oração é uma vida que tem custo. Uma vida de oração é calar a voz exterior e ouvir a voz do reino. E é tão difícil fazer isso. Fechar a porta do nosso quarto. E muitas vezes a porta do nosso quarto pode não ser literalmente. Pode não ser você fechar a porta do seu quarto. Mas muitas vezes pode ser você fechar as outras portas que tem sugado a sua energia, que tem sugado o seu tempo com Deus, que tem sugado a sua possibilidade de conhecer mais de Deus. Muitas vezes essas portas, ela pode ser a sua vida profissional. Trabalhar é bom, mas será que trabalhar 20 e tantas horas por dia vai sobrar alguma coisinha para Deus? Ter lazer é bom, mas também ter muito lazer em excesso, vai sobrar alguma coisinha para Deus? Meu irmão, é um novo ano, Deus tem coisas novas para nós, mas para que a gente possa conhecer esse novo de Deus, a gente tem que caminhar nessa direção, e sem oração, é impossível conhecer a vontade de Deus. Sem oração, é impossível viver o novo de Deus. E o último princípio que eu queria trabalhar aqui, compartilhar com vocês: vivendo o novo com estruturas antigas. Romanos 12:2 diz: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. É interessante a gente pensar que existe, a nossa mente, ela tem uma capacidade fantástica de nos levar a grandes lugares, de nos mover, mas a nossa mente também tem uma capacidade muito grande de nos bloquear, de nos travar. A nossa mente tem uma capacidade muito grande de nos impedir de viver coisas novas. A nossa mente tem uma capacidade de criar possibilidades que ainda não existem. Eu não sei você, mas pessoas que, não sei se você já conviveu, mas às vezes quando você convive com pessoas que estão emocionalmente, mentalmente doentes, como é triste ver o mundo que é criado na mente dessas pessoas. E o que Paulo está falando, e o que o escritor de Romanos está falando aqui, é exatamente sobre isso, que nós precisamos ter uma renovação da nossa mente, para que a gente possa experimentar o novo de Deus. E sabe, irmãos, como eu falei no início, cada um de nós veio de um contexto, cada um de nós. Eu não sei se a sua infância foi uma infância mais sem recursos,
Eu não sei se você veio de uma classe média, ou se você veio de uma condição financeira muito boa. Eu não sei se você veio de um ambiente espiritualmente falando sadio, ou não sei se você veio de um lar espiritualmente falando muito carregado. Mas tudo isso influenciou em quem você é hoje aqui. Por mais que você tenha, às vezes, queira desmerecer e falar, não, pastor, isso foi lá, na ministração de libertação, Dila está ali? Quando eu fui fazer meu inventário para a ministração de libertação, pastor, eu falei, misericórdia, né? Que você começa a trazer tantas coisas que você viveu há muito tempo, para poder trazer a memória e poder liberar isso no mundo espiritual e para outras pessoas, se esse for o direcionamento que Deus falou. Mas existe um princípio que Deus ele quer fazer, que não importa se você veio da condição A, B ou C, Ele quer te levar para o novo, para o reino. E existe uma pesquisadora chamada, vou pegar aqui, pode colocar ele para mim? Ruby Payne. Essa pesquisadora, no livro dela, A Estrutura para a Compreensão da Pobreza, ela traz alguns aspectos muito interessantes. E isso, a gente estava conversando, né, eu e Lala, sobre coisas que nós acabamos levando para a nossa vida, e nós acabamos reproduzindo tantas vezes sem saber. E ela trabalha vários aspectos de como cada uma das classes sociais, a pobreza, a classe média e a riqueza, elas enxergam cada um dos aspectos. E aí ela trabalha vários aspectos, sobre dinheiro, sobre relações sociais, sobre educação, sobre bens. E eu trouxe um aspecto aqui para a gente poder compreender, porque enquanto eu estava lendo aquele livro, eu falei, Deus, quando nós somos chamados para o reino de Deus, nós não somos pobres, nós não somos classe média e nós não somos ricos, nós somos do reino de Deus. E todo o rótulo, todo o ambiente que nos construiu, ele passa a ser desconstruído, para que o novo de Deus venha se estabelecer nas nossas vidas. E sabe por quê? Sabe por que tantas vezes é tão difícil a gente se enxergar em lugares novos de Deus, em situações? É porque nós temos uma construção, e se nós continuarmos a carregar essa construção que os nossos pais, que os nossos parentes nos deram, sem buscar o novo de Deus, sabe por quê? Porque eu posso estar hoje ministrando sobre a vida da Beatriz, minha filha, princípios muito bons, mas eu também posso estar errando hoje. Seus pais certamente foram excelentes pais, tudo o que eles fizeram sobre a sua vida foi com o desejo de serem os melhores pais, não tenham dúvidas disso, não tenha. Mas hoje é o dia de você falar assim, pai, mãe, muito obrigado por tudo que você fez sobre a minha vida, mas hoje eu quero conhecer o novo de Deus para a minha vida. O seu modelo de casamento, a forma como você enxergava o casamento, ele veio a partir desse modelo, mas existe um modelo ideal e perfeito de Deus para os casamentos. A forma como você cria os seus filhos, a forma como você se relaciona com pessoas. E Ruby Payne, ela trabalha esses princípios ali, e ela diz que na pobreza, a quantidade é mais importante. Para uma pessoa que está na pobreza, a quantidade é mais importante. Não adianta você dar para aquela pessoa um prato todo bonito, com 80 gramas de comida ali, que custe talvez uma fortuna. O importante é a quantidade. Na classe média, a qualidade é mais importante.
Não importa talvez tanto, mas a qualidade. E na riqueza, a apresentação é mais importante. Eu estou falando e vocês já estão conseguindo visualizar certamente. Mas Jesus, em João 4, 30 e 34, ele traz uma nova dimensão. Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus: mestre, coma alguma coisa. Os discípulos estavam ali com Jesus e falavam assim: Jesus, coma alguma coisa. Coma alguma coisa. Certamente, se irmã Lúcia estivesse lá naquela época, ela ia ser uma dessas, né, irmã Lúcia? Assim, pastor Eli, come alguma coisinha aqui, você já está há muito tempo trabalhando para lá e para cá. Mas Jesus respondeu: eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a perguntar: uai, Pedro, eu não trouxe nada. Tiago, você trouxe alguma coisa? Não. João, uai, o que ele tem para comer? Será que ele trouxe alguma comida para ele? Jesus então respondeu: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que tenho para fazer. Em outra situação, em Mateus 9, de 9 a 12, quando Jesus estava ali com Mateus, sentado à mesa, e eles perguntaram: por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Falando mais uma vez sobre comida. Jesus respondeu: não são os sãos que estão bem, que precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus, ele falou assim: se eu tiver que me sentar com esses pecadores aqui, eu não estou nem me importando com o que você vai estar dizendo, mas a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, e para fazer a vontade do meu Pai, eu preciso estar com Mateus, então eu vou estar com Mateus. Não sei se você entendeu, irmão, não sei se você entendeu, isso aplica à nossa vida, sabe? Naquele momento em que você está ali no seu relacionamento com a sua esposa, e vocês têm algum tipo de discussão, e você fala bem assim: não vou perdoar. Mas quando você entende a dimensão do reino de Deus, que o perdão não é uma escolha, você olha para sua esposa e fala assim: meu amor, eu não estou com nem um pouco de vontade de perdoar, mas vem aqui, me dá um beijo, te peço perdão, porque eu errei. Quando você começa a entrar e a olhar na dimensão do reino de Deus, você não vai olhar mais para suas posses, olhando como você olha, para o seu dinheiro, para os seus recursos, para o seu salário. Você não vai olhar mais para a sua vida nessa dimensão, você vai começar a olhar na perspectiva daquilo que Deus é sobre todas essas áreas. Quando compreendemos que somos convidados para fazer parte do reino de Deus, entendemos que Ele deseja não somente suprir as nossas necessidades, mas governar as nossas vidas. Quando permitimos que o governo de Deus venha sobre as nossas vidas, meu irmão, você vai ter a garantia de que todas as áreas da sua vida estão sob a proteção de Deus. E aí você começa a entender que você não está aqui mais por acaso. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui para você nascer, crescer, envelhecer e morrer. Você não está aqui para isso. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui porque eu tenho um Deus, porque eu tenho um Rei, que Ele me convidou para esse novo reino. E nesse novo reino eu tenho um papel estratégico, e que por mais que as pessoas olhem para mim e te chamem com aquele apelido de infância, você sabe que você tem um novo local, um novo posicionamento espiritual, e Deus quer te levar para esses lugares, para você viver o novo de Deus, amém? Eu queria te convidar a fazer 2 apelos aqui nessa noite. Esse novo reino, ele é um convite.
E muitos que estão aqui já estão nesse novo reino de Deus, onde você tem uma nova identidade, onde você tem um novo nome, onde todas as suas estruturas de orgulho, de defesas, elas são convidadas a serem demolidas pela ação do Espírito Santo de Deus. E em cima disso, Deus vai construir novas possibilidades. Queria que você fechasse seus olhos, todos fechassem os olhos. O primeiro apelo que eu quero fazer aqui nessa noite é para aqueles que ainda não fazem parte desse novo reino. O reino do Filho do seu amor, que é o reino de Deus. E esse reino, para que nós possamos acessar esse reino, nós precisamos reconhecer o Rei, que é Jesus. E a partir do momento em que você reconhece que Ele é Rei, Ele vai governar a sua vida em todas as áreas. Então eu queria te convidar nessa noite, você que ainda não fez uma decisão para Jesus, se nessa noite você está falando assim: Jesus, eu tenho feito tantos planos, tantas coisas eu tenho planejado, mas ao longo dos anos isso tem dado tão errado, e nessa noite eu quero te convidar para você ser o meu Rei, para governar a minha vida. Eu não quero mais ficar dando cabeçadas, mas eu quero te convidar. Se nessa noite você está falando: Jesus, entra no meu coração, eu te recebo como o meu Senhor e Salvador, queria que você levantasse uma de suas mãos. Se nessa noite você está falando: Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Glória a Deus, Deus te abençoe. Glória a Deus, Deus te abençoe. Glória a Deus, Deus te abençoe. Você aqui na minha esquerda, eu já vi. Mais alguém que nessa noite está falando assim: Jesus, eu quero abrir o meu coração, eu quero que você entre na minha vida. Mais alguém? Para receber Jesus, para falar: glória a Deus, Deus te abençoe, aqui à minha direita. Mais alguém? Este é um convite para um reino, onde você vai ter um novo Pai. E por mais que você tenha aprendido tantas coisas com seu Pai, esse novo Pai, Ele te convida para Ele caminhar com você e te ensinar as coisas novas. Mas alguém, eu quero te dar a oportunidade. Se você quer abrir o seu coração e falar: Jesus, entra no meu coração, vem governar a minha vida, vem governar o meu coração. O segundo apelo que eu quero fazer aqui nessa noite, o segundo convite que eu quero fazer aqui nessa noite é para você. Talvez você já tenha caminhado, já esteja caminhando na fé há tantos anos, mas até hoje você não consegue entender e você não conseguiu caminhar nessa direção. Existem áreas na sua vida em que você olha claramente para ela e você fala: não, essa área aqui eu não entreguei para o Senhor ainda, eu controlo ela totalmente. E como é que você sabe disso? É porque quando está no nosso controle, normalmente é muito pesado. Quando está no nosso controle é muito difícil. Quando está no nosso controle, nós certamente não temos habilidade. Quando está no nosso controle, nós temos tantos medos. Quando está no nosso controle, nós sabemos que são lugares escuros. Mas nessa noite, se você quer entregar áreas da sua vida, você é um crente, você já recebeu Jesus, você já faz parte desse reino, mas existem áreas da sua vida em que você quer entregar para o Senhor. Eu queria te convidar aqui à frente, para junto você se ajoelhar aqui comigo. Não sei se a área que você quer entregar é o seu casamento, tem sido tão difícil para você, você tem tido tantas lutas,
porque o padrão que você tem vivido do teu casamento é o padrão que você aprendeu como herança dos teus pais, dos seus parentes. Mas nessa noite, Jesus nos chama para o reino do Filho do seu amor, e nesse reino, Ele vai caminhar conosco, Ele vai nos ensinar os novos padrões. Eu não sei se o novo reino que você, se a área da sua vida que você deseja entregar para o Senhor, diz respeito às suas emoções, mas se você quer fazer isso, vem aqui e entregue para o Senhor. Sim, Jesus, nós estamos aqui, Pai, somos os Teus filhos, ó Deus, somos os Teus filhos, ó Pai, porque um dia nós fomos alcançados pelo Teu amor. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, Jesus. Obrigado porque através de Jesus ali na cruz, nós vimos a manifestação do Senhor sobre nós, que o Senhor não poupou nem ao seu único Filho, para nos ter ao seu lado. Muito obrigado. Obrigado, Jesus, pela vida dos meus irmãos que nessa noite foram convidados e aceitaram a entrar no reino do Filho do seu amor. Obrigado. Escreve o nome deles no livro da vida, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, Jesus. E eu te peço, Deus, que a partir de hoje, ó Pai, comece a acontecer no interior deles, ó Deus, a mudança que o Senhor deseja, Pai. Eu peço que neste momento, ó Pai, o Senhor ministre a paz que excede todo entendimento. Eu peço que nessa noite o Senhor encha o coração deles de fé. Eu peço que nessa noite, Jesus, o Senhor possa levá-los a um ambiente de dependência, ó Deus, e onde eles possam desfrutar de uma nova identidade de quem eles são em Cristo Jesus. Pai, eu também oro, Deus, pela vida dos meus irmãos, ó Pai, que já tem tido uma caminhada com o Senhor, mas, ó Deus, existem áreas nas suas vidas, ó Pai, em que nessa noite eles querem depositar diante do Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, que nessa noite, ó Deus, o Senhor, ó Deus, venha abençoá-los. Deus, pessoas que estão, ó Deus, nessa noite entregando, ó Deus, os seus casamentos, ó Pai. Eles caminharam até aqui nessa noite, ó Deus, de uma forma tão pesada, tão difícil, se arrastando, ó Deus, tomando decisões equivocadas, ó Deus. Mas, ó Deus, nessa noite, ó Deus, eles cansaram, eles falam: Deus, eu te entrego o meu casamento, venha governar o meu casamento. Pai, pais e mães, ó Deus, que caminharam até nessa noite, ó Deus, aqui, caminhando com peso, ó Deus, na criação dos teus filhos, ó Pai. Pai, no nome de Jesus, Pai, que nessa noite, ó Deus, o Senhor possa trazer o descanso sobre cada um deles. Deus, jovens, ó Deus, que entraram até aqui neste lugar, nessa noite, ó Pai, arrastando, ó Deus, as suas vidas emocionais. Jovens, ó Deus, mulheres, ó Deus, que entraram aqui nessa noite, e que até este momento, ó Deus, não entregaram o seu coração, a sua vida emocional para o Senhor, e que estão à espera de um marido, que estão à espera de um companheiro, Deus, e que tem feito até este dia tantos movimentos, achando que tudo isso vai acontecer por força, Pai. Mas, ó Deus, nessa noite elas estão entregando ao Senhor, ó Pai. Menina, você não precisa colocar essas roupas para que você seja vista pelos rapazes, porque Deus tem o melhor para você. Menina, você não precisa frequentar estes lugares achando que nesses lugares ali você vai encontrar alguém que vai preencher o vazio que está no teu coração. O lugar onde você precisa estar é no colo do Pai, porque no colo de Deus certamente você vai se encontrar com outro
rapaz com outro homem que também está no colo do Senhor. E ali, de mãos dadas com o Senhor, Deus vai conduzir para o propósito que Ele tem sobre a sua vida. Sim, Jesus, eu oro a Deus pela vida de adolescentes que até aqui nessa noite não fizeram a entrega de suas vidas emocionais, que não fizeram a entrega da sua vida ao Senhor, numa decisão pela santidade, mas, ó Deus, que nessa noite eles estão fazendo isso no nome de Jesus. Eu te peço isso, ó Pai, recebe, ó Deus, cada uma das áreas, ó Deus, que estão sendo depositadas diante do Senhor, e leva-nos, ó Deus, a viver o novo do Senhor sobre as nossas vidas. Leva-nos a viver a Tua novidade, ó Deus, e eu peço, ó Deus, sobre cada plano, cada projeto, cada sonho, ó Deus, que foi escrito e que já foi entregue, ó Deus, diante do Senhor através de oração. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor possa abençoar a vida dos nossos irmãos, ó Pai, sobre cada pessoa, cada jovem, cada adulto, ó Deus, cada família aqui representada. Deus, que nós possamos caminhar na dimensão do novo do Senhor, que nós possamos viver o novo do Senhor. Não nos deixa, Deus, entrar num novo ano vivendo coisas velhas, com estruturas antigas que nos impedem de receber o Teu vinho novo, a Tua porção nova para 2020. Eu te peço isso, Deus, no nome de Jesus. Se você puder cantar mais uma vez. Esse lugar é no Senhor. Queremos estar neste lugar, Jesus. Esse lugar é no Senhor. Descanse no Senhor, porque Ele tem o melhor para você. No reino de Deus é o lugar onde você pode descansar. No reino de Deus é o lugar onde você pode desfrutar da presença de Deus. O reino de Deus é o lugar onde você pode depositar os teus sonhos. O reino de Deus é o lugar onde você pode ser quem você é. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor.